Olá, internautas que acompanham nossas entrevistas aqui na Web TV do Bocão News. O ano praticamente chegou ao fim, estamos em dezembro e o clima natalino parece estar inibido, está um pouco tímido por conta da crise que assola o país. Mas, além dos cuidados que as pessoas devem ter com os gastos no final de ano, elas têm uma outra preocupação, a crise prevista para 2016. E é por esse motivo que nós trouxemos aqui na nossa entrevista de hoje Rafael Gomes Sansão. Ele é sócio, professor e assessor de investimentos de um dos principais escritórios de investimentos aqui de Salvador. E ele vai falar de tudo isso, né, Rafael? Seja bem-vindo aqui. Com certeza. Obrigado, Tony, pela oportunidade. Olá a todos que acompanham o Bocão News. A gente hoje vai bater um papo aqui sobre como que o ano de 2016 vai trazer a nossa economia, a nossa política, entender um pouco como dezembro, como esse final de ano, o consumo, o desemprego, como usar o 13º, né? Como se planejar para o ano que vem. Antes de começar a falar, né, do futuro, né, final de ano a gente sempre se preocupa com o futuro, mas qual o balanço breve, assim, resumido, que você pode fazer de 2015? Foi um ano realmente muito pesado, muito desgastante do ponto de vista financeiro para o baiano? Perfeito, Tony, perfeito. O ano de 2015 foi um ano de recessão, a gente não tem como negar. E para impactar mais ainda essa recessão econômica, a gente tem meio que uma crise política, uma instabilidade política. E isso decorre de uma diversificação, de uma incerteza, né, na verdade, quais os próximos passos tomados pelo Ministério da Fazenda, quais os próximos passos tomados pela nossa presidente. Então, o ano de 2015, a gente teve um crescimento no desemprego, né? A renda do brasileiro, a renda do baiano reduziu. Então, a gente também acompanhou uma diminuição drástica no consumo, o que isso impacta nas empresas. Então, como impacta nas empresas, isso gera um aumento, né, como eu falei, do desemprego. As empresas estão faturando menos, então mais pessoas serão demitidas, teremos demissão em massa. A gente acompanhou as grandes montadoras com grandes demissões. Então o ano de 2015 foi sim de incerteza, de recessão, mas mais do que nunca de uma crise de desconfiança, que potencializou ainda mais a crise econômica e a crise política que a gente tem hoje. Alguns fatores, né, vieram também a refletir muito nisso. A gente pode perceber a olhos nus, como, por exemplo, a cobrança de estacionamento em shoppings, né? Eu estava conversando com um lojista semana passada, ele disse que paga cerca de R$150 por mês para estacionar, para ir trabalhar em um dos grandes shoppings aqui de Salvador. Muitas lojas fecharam. Isso também contribuiu muito, com certeza? Com certeza, Tony. Essa nova cobrança, esse novo cenário de cobrança dos shopping centers, né, do estacionamento dos shopping centers, potencializou ainda mais a crise que já existia no cenário econômico baiano. Então, se as pessoas estavam já consumindo menos, porque muita gente desempregada, a renda mensal reduziu muito, com a cobrança, quando você vai ao shopping, isso inibe que as pessoas consumam. E isso faz com que os lojistas reduzam o seu faturamento, tenham mais prejuízo. Muitos lojistas passaram pelo ano de 2015 com muito prejuízo. E como você comentou, que conversou com o lojista, muitos lojistas fechando, encerrando suas operações, porque reduziu o consumo. E isso gera um desemprego. Então, essa decisão de cobrança dos shoppings, esse novo cenário, desencadeou um problema muito maior, potencializando a crise que já existia no Brasil, né, no cenário global brasileiro, trazendo para a economia baiana um impacto muito maior. Essa entrevista, né, ela acontece hoje é quinta-feira, um dia após ser anunciado o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Só para relembrar, Rafael Sansão, ele atua na área de investimento, ou seja, você é um economista, não é isso? Eu sou hoje especialista em investimentos. Especialista em investimentos, Perfeito. Né? Que interfere na área de economia, não é isso? Com certeza. Então, assim,
ele é sócio, como eu disse, e professor e assessor da ACT Investimentos. É um dos grandes escritórios da área aqui em Salvador. Então, eu estou recobrando aqui o currículo dele para que vocês entendam o seguinte. Baseado nisso, eu entendo que vocês devem ter aí um cenário, pelo menos brevemente, digamos assim, prévio, né, do que pode acontecer a partir dessa notícia, né? Perfeito. Então, como é que já dá para perceber aí o cenário da economia aqui na Bahia, principalmente em Salvador, após essa notícia? O que a gente, com essa notícia que chegou ontem para todos nós e impactou muito já na economia e nos investimentos, a gente só tem uma certeza do que vai acontecer em 2016. Grandes mudanças. Então, uma passagem da proposta de impeachment, a aceitação também, a votação da cassação do nosso presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, são dois grandes eventos que aconteceram ontem e que, com certeza, irão impactar muito, não só na política, mas na economia baiana e na economia brasileira para 2016. O que a gente já analisa, o que a gente já acompanha dos grandes analistas, dos grandes economistas, os relatórios que a gente já tem lá no nosso escritório, se projetando para esses novos acontecimentos, é de que o brasileiro, de que o baiano, precisa ter muito cuidado, muita cautela quanto ao seu planejamento financeiro, porque isso vai impactar, talvez, o desemprego cresça ainda mais. Em 2016 a gente vai ter ainda uma recessão. Então, com esses acontecimentos, a gente precisa se planejar, a gente precisa cuidar melhor da nossa saúde financeira para poder passar por essas intercorrências de forma tranquila e conseguir ainda investir um recurso para se proteger para o ano de 2017, para o ano de 2018, que ainda serão anos de muita instabilidade. A gente não tem ainda um mar calmo quando se fala em política e economia. Depois da crise, muitos empresários baianos procuraram vocês para orientações, né, para as consultorias. E o que é que vocês puderam perceber de maior preocupação? Qual a maior preocupação dos empresários da Bahia hoje, que você pode dizer, Salvador? A grande preocupação do empresariado baiano hoje, a gente também atende alguns empresários em âmbito no Brasil inteiro, né, não só regional, mas o que a gente pôde perceber é que a principal busca foi em cima de uma gestão financeira, que não existia antes da crise. A empresa dele vinha acompanhando, vinha crescendo, mas porque o Brasil inteiro vinha, meio que de certa forma, crescendo também. Só que quando chega uma crise, é o que a gente costuma falar muito, Tony, quem não se planeja, no momento em que a maré está boa para todo mundo. Mas para quem não se planeja, quando a maré está ruim, fica muito pior para aquelas pessoas que não se planejaram. E para quem se planejou, sim, você vai pegar uma maré ruim, vai ter uma recessão, mas você vai se proteger mais porque você se planejou. Já o empresariado baiano, que buscou muito no nosso escritório essa consultoria financeira, essa análise financeira, teve uma preocupação maior, meio que tardia. Mas existe sim sempre uma solução, existe sempre várias soluções, tanto para você, pessoa física, tanto para você, pessoa jurídica. Houve um amigo meu, ele se expressou até bem, foi a melhor expressão que eu achei até hoje, que ele disse assim, tem a crise e tem a turba, que é o desespero. Então, assim, qual o real tamanho desse monstro, né? E a parte em que é a parte justamente do desespero, né? Em que ele é maximizado, vamos dizer assim, o que é que ela causa de transtorno, efetivamente, né? Pô, esse seu amigo realmente deu um destaque especial ao grande potencializador da nossa crise hoje. O Brasil, sim, vive uma recessão, o Brasil vive um momento muito especial, que não vem apenas de 2015, não vem de 2014, vem das escolhas pós-crise de 2008. Mas o que a gente realmente pode perceber é que existe sim uma crise de desconfiança, como eu comentei mais cedo, que potencializa ainda mais essa crise real. Tem empresários que são vítimas da crise de desconfiança? Sim.
os empresários são as principais vítimas. Por quê? Como é a crise de desconfiança? Tony está empregado, muito bem empregado, continua com seu capital, sua renda mensal não mudou, mas porque Rafael ficou desempregado, você deixa de consumir, você deixa de investir para se preparar se alguma emergência vir a você. Então você é um consumidor ativo, porque você tem renda para isso, você está na linha que a gente chama do pleno emprego, mas você para de consumir por uma desconfiança do que pode vir a acontecer com o seu futuro. Sim, você adotou uma postura conservadora, uma postura de cautela. Mas, quando a gente leva isso para o âmbito empresarial, quando os empresários deixam de investir, deixam de contratar, a gente acompanhou também, Tony, em 2015, empresas que faturaram muito, que tiveram lucros, que o ano de 2015 foi melhor que o de 2014. Mas mesmo essas empresas, que a gente costuma dizer que a crise não chegou, mesmo essas empresas, por conta da crise de desconfiança, da turva, né, da nuvem, elas deixaram de investir e deixaram de contratar, deixaram de aumentar a sua empresa, mesmo tendo um perfil para isso, mesmo tendo condições para isso. Então é o que a gente costuma usar essa frase, né? A crise da desconfiança. Ela potencializa a crise que já existe. E para você ver que nível chegou isso, gente, que hoje uma pessoa, né? Eu conversava com a senhora, ela disse assim, olha, eu e meu marido, a gente está conversando em casa para a partir de janeiro a gente já estocar comida. Depois dessa notícia aí do impeachment, eu acho que vai faltar até comida e vai ficar muito caro e a gente não vai ter condições. Então, assim, o desespero maximiza muito mais a situação. Mas cuidado é tudo, é por isso que nós estamos aqui para falar justamente, né, trazer sua orientação sobre esse cuidado. Então, assim, todo final de ano, todo mundo sabe que tem que se cuidar com relação aos gastos de final de ano, né? Então, qual a principal orientação que a gente precisa agora, né, para o nosso leitor os cuidados que já devem ser tomados todo final de ano e o que a mais deve ser tomado de precaução visando a crise de 2016. Perfeito. O que a gente precisa já se preparar para o ano de 2016 é que o ano de 2015 ainda não terminou. Então a gente tem aí o 13º, a gente tem o recebimento de bônus, recebimento de participações. A gente precisa entender que o momento de se planejar para o ano de 2016 não é em janeiro de 2016, mas sim agora. Você precisa se planejar financeiramente, se estruturar, claro que não com esse desespero de estocar comida. Esses anos que o país passou em 1990 não voltarão, isso tenho certeza. Não tem esse risco do plano cruzado? Não tem esse risco, não. O Brasil hoje vive uma economia sólida. Se a gente comparar com os últimos 20 anos, hoje a gente vive muito bem, acredite. Mas se a gente compara assim com os últimos 3, 4, 5 anos, a gente hoje tem um grande problema. Mas para se planejar para o ano de 2016, já tem que se preparar e, de certa forma, consumir um pouco menos. Isso não tem como a gente dizer ao contrário. A gente, se você gastava 1.000, 2, 3, 5 mil no Natal, a gente indica que você gaste menos. Não deixe de gastar, obviamente. Se possível, até a metade. Se possível, metade, 40%. Por quê? Não é que você deixe de consumir. A gente costuma sempre dizer no nosso escritório que você se planejar, você cuidar da sua saúde financeira, não quer dizer que você deva deixar de consumir, mas consumir com qualidade, consumir com planejamento. Então, o ano de 2016 será um ano ainda de incerteza, de instabilidade política, de instabilidade econômica. Então, ainda no final do ano de 2015, você tem que se preparar e utilizar um recurso extra que você receba para quitar dívidas, para se preparar para os principais custos do início do ano, como impostos, né, IPVA, IPTU, matrícula escolar, material escolar. Para quem que teve aumento de 10%, né, material escolar. Teve aumento e, aproveitando como você comentou do aumento, a gente vive hoje uma inflação, né, um aumento geral dos preços que a gente consome de forma desenfreada. Então a gente sai do ano de 2014
com a inflação ali de 6, 7% e finaliza um ano de 2015 com inflação quase de 10%. Isso aumenta Tem gente muito se forte. aproveitando da crise para aumentar preço indiscriminadamente? Acredito que sim. Infelizmente, a gente acompanha de forma errada, a gente percebe ao visitar, como consumidor, obviamente, né, eu sou um consumidor, a gente percebe que a inflação está de 10%, mas a tal loja, tal local aumentou em 20%, 30% o seu preço, mas para a gente justificar ou comentar esses aumentos, a gente precisa realmente conhecer por dentro cada estrutura de cada empresa, né? Eu dei o exemplo aqui do comércio lojista, né, com a questão do cobrança de estacionamento em shopping center, como um dos fatores que agrava a crise para o baiano e para o soteropolitano. O que acontece? O preço da gasolina é inegável, né? A parcela de culpa, vamos dizer assim, do preço dos combustíveis realmente é muito grande para essa inflação, para essa... Com certeza. A gasolina ela é um grande fator que aumenta, não só a gasolina, eu vou aproveitar e citar, a gasolina e a luz, a energia elétrica, são dois principais fatores. Foram os grandes vilões de 2015? Pode ser considerado os grandes vilões de 2015? Eu diria que o grande vilão de 2015 foi a má gestão política. Não justificando, não, mas relacionada a preços, né? Mas relacionada a preços, diretamente a produtos, o aumento da energia elétrica e o aumento, sim, da gasolina, né? O aumento dos combustíveis, em geral, aumentou muito os preços das mercadorias. Por quê? Uma indústria, ela precisa de luz, ela precisa de energia. Então, o custo, por exemplo, de uma indústria, uma boa parte do seu custo é de energia. Então, se a luz aumenta, ela precisa repassar este preço para a matéria-prima, para as mercadorias, porque senão ela vai ter que demitir. Algumas grandes indústrias alguém tem que pagar, né, essa tiveram que demitir, grandes demissões, por conta desses aumentos. Já sobre o combustível, sobre principalmente a gasolina, era um preço que estava represado, que estava ali preso num valor que já deveria vir aumentando aos poucos, para que a gente não sentisse tanto, para que o comércio, para que a economia não sentisse tanto. Deveria aumentar? Porque, naturalmente, você precisa reajustar os preços durante o passar do tempo para justificar as operações. Então, a gente acompanha hoje a Petrobras. É uma empresa hoje que dá prejuízo. Boa parte porque ela não aumentava, não reajustava os preços dos seus combustíveis, por uma questão de subsidiar, né, de manter o preço barato para o cidadão. Então, quando você vem e aumenta 30%, 40% de uma vez só, isso traz um impacto muito maior do que se você pega durante 4 anos e aumenta 10%, 10%, 10%. Porque é o que a gente costuma dizer de você financiar um aumento necessário. Então, se você tem a necessidade desse reajuste dos preços, é melhor que você faça aos poucos do que você faça de uma vez só. Leve isso para a sua vida pessoal. Se durante 5, 6, 7 anos da sua vida você recebeu um salário de 5 mil, para a gente usar como exemplo. De um dia para o outro, seu chefe vira e fala, você hoje vai receber 3 mil reais. Você tem um impacto muito grande no orçamento, né? No orçamento e no seu planejamento. Então, você que vinha se planejando porque você tinha um recebível, você tinha uma renda mensal de 5 mil, quando de uma hora para outra você tem uma redução, isso gera um impacto muito grande no seu planejamento. Mas se você, de certa forma, por emergências, né, por intercorrências da vida econômica, aos poucos, durante os anos, seu salário vem reduzindo para que você não perca o emprego, você vai se acostumando e vai se adequando ao novo cenário. Tudo que a gente costuma receber, tem uma frase, né? Receber de bate-pronto, você toma um susto muito maior do que quando você vai recebendo por parcelas. Entendi. O que vocês conseguem prever também, assim, em quanto tempo, mais ou menos,
reflete uma notícia de uma decisão como essa, da abertura do processo contra o presidente, né? Com quanto tempo isso vem refletir no carrinho de compra da dona de casa, por exemplo? Diretamente no carrinho de compra da dona de casa, né, de você, dona de casa, de você, dono de casa, diretamente eu acredito que só durante 2, 3 meses. Realmente você começa a entender o que aconteceu. Agora, já usando algo que a gente analisa todos os dias, por exemplo, o mercado financeiro, ele já reagiu. Já reagiu, né? Então, hoje, as ações, os índices, né, que reajustam os investimentos, já ficaram descontrolados hoje, por conta das notícias de ontem. Os investidores já estavam, digamos assim, debandando do Brasil e agora estão muito mais? Agora eles estão voltando, acredite. Estão voltando? Por quê? Hoje, por exemplo, para a gente citar um caso, a Bolsa Brasileira, a Bolsa de São Paulo, até mais cedo estava subindo 2% em um dia. Por quê? Apenas pelo fato do impeachment ter sido aceito. O processo de impeachment ter sido aceito. Já foi um pequeno suspiro na economia. Perfeito. Um pequeno suspiro na economia, no crédito da mudança. Então as pessoas acreditaram que haverá mudança. E a gente acredita que para a economia vai ser uma mudança boa, vai ter uma gestão melhor. Então isso comprova o que você falava aqui, que o Brasil ele tem uma economia sólida, apesar do problema que está passando. Perfeito. Então, obviamente, o investidor sabe que essa economia é sólida e que há uma esperança, por isso ele pode voltar a partir de uma notícia como essa. Perfeito. Então, a gente pode dizer que a notícia da abertura do processo de impeachment está começando a acordar a economia brasileira, a abrir uma luz no fim do túnel, digamos assim. Sim. Interessante isso, né? E Tony, desculpe te interromper, mas ano passado eu estive em Nova York, no maior banco de investimento do mundo, que é o Goldman Sachs. E lá, nos dias que eu passei lá, eu pude perceber que o Brasil é muito subestimado pelo brasileiro. A gente não acredita no próprio Brasil. Já o estrangeiro, e principalmente o norte-americano, ele acredita muito no Brasil, como um país com uma força de crescimento, uma economia com uma força de crescimento muito grande. Então, a gente percebe que a gente precisa realmente acreditar mais no Brasil. E isso volta para aquilo que a gente falou, da crise da desconfiança. Como é que isso acontece, assim, efetivamente, né? Por que eles acreditam mais e como é que a coisa acontece? Só para eu e o pessoal que está em casa entender melhor. Eu acredito que o grande motivo seja porque a análise fora do dia a dia, a análise da fotografia por fora, ela é menos, como eu poderia dizer, ela é menos lateral. O grande gestor, o analista, quando ele vê de fora a fotografia, ele não toma um lado, ele analisa o todo. E não escolhe, eu sou esquerda, direita, eu sou centro. Não, ele quer analisar a perspectiva econômica no longo prazo, a estabilidade, a solidez da economia. Já a gente, quando está muito inserido dentro da nossa economia e dentro da política, a gente perde meio que um pouco a visão da fotografia, a visão do geral. Então a gente acaba que perde o poder de escolha, o poder de escolha sustentada. A gente não vê a riqueza que nós temos, né? A gente fica no superficial. Digamos assim que a gente tem uma riqueza industrial muito grande, uma riqueza energética, matérias-primas, né? Até mesmo na área da medicina, na área de farmácia. Digamos que aqui tem matérias-primas que são utilizadas para medicações, né? Que são trazidas para o Brasil. Então eles vêm aqui, pegam a matéria-prima com os nossos vegetais, industrializam o medicamento, mandam para cá. Então assim, isso é só um exemplo ignorante de minha parte, sem muito estudo, mas é coisa que está aí em vários livros de várias revistas científicas, né? E o que acontece? E aí o brasileiro está tão preocupado com a turba, com a confusão, com o alvoroço, termina não enxergando o futuro, não enxergando as possibilidades. Então 2015 também foi um ano de muitas oportunidades. Oportunidade nos investimentos, oportunidade nos negócios. Tudo bem, nem todo mundo pôde aproveitar dessas oportunidades por 2 motivos.
por estar preso à turma e não conseguir enxergar essas oportunidades. E segundo, por falta de informação, falta de conhecimento. O brasileiro, historicamente, nunca se preocupou muito em ter educação financeira, ter planejamento financeiro, cuidar da sua saúde financeira. Então, quando a gente passa por um ano como o de 2015, a gente acompanhou muitos investidores que se aproveitaram de bagatelas nos imóveis, nos negócios, compraram coisas, investiram. É muito mais barato do que se tivessem investido em 2014, em 2013, em anos mais normais. Então, o ano de 2016, com certeza, trará muitas oportunidades. Então, para quem se planeja, para quem se prepara, desde o pequeno mercadinho, da pequena padaria, as grandes indústrias, quem se prepara vai encontrar grandes oportunidades. E com relação, queria aproveitar, né, vamos logo tirar todas as dúvidas do período, né, que é esse período de fim de ano. Fim de ano na Bahia significa festa. E eu tenho uma dúvida também sobre carnaval, mas antes, falando de desemprego, quem recebeu seus vencimentos de rescisão trabalhista, qual a melhor forma de, digamos assim, de investir ou de utilizar bem essa remuneração? Perfeito. Perfeito, Tony. Excelente pergunta. Realmente, muitas pessoas perderam seus empregos e a gente precisa se preparar para os próximos acontecimentos. Quem recebeu seus vencimentos, a rescisão, todos os custos, né, todos os soldos trabalhistas, precisa se preparar para os próximos meses. E, obviamente, aquelas pessoas que não se prepararam antes para emergências como essas, isso é uma emergência, né, algo que a gente não é avisado, chega de uma hora para outra. Quem não se preparou, a nossa grande dica é que você quite suas dívidas, né, reduza suas dívidas, principalmente porque hoje o crédito, a dívida ficou muito mais cara, as taxas de juros estão muito mais altas, então a gente precisa quitá-las, precisa encerrá-las e precisa também planejar quanto que você precisa para se manter nos próximos meses enquanto você procura um outro emprego. Você precisa saber realmente, olha, Rafael, Tony, eu preciso de R$2.000 para me manter cada mês, né? Eu preciso de 5.000, eu preciso de 1.000, eu preciso de 10. Você primeiro precisa saber qual é este valor, saber identificar quanto que você já recebeu e se preparar para ir mantendo a sua vida enquanto você procura um novo emprego. Isso para quem não tem nenhum recurso guardado, para quem não tem nenhum investimento de emergência. Para quem se planejou, para quem tem um investimento já guardado, fica muito mais fácil, porque normalmente você sabe o quanto você precisa no mês e tem aquela reserva já investida. Então isso gera oportunidades em investimentos conservadores e em investimentos que você pode sacar a qualquer momento, como o Tesouro Direto, que está se falando a todo momento nos jornais. Você encontra CDBs, que são títulos bancários, né? LCIs, LCAs. São seguros, essas né? sopas de letrinhas que, se você com certeza busca alguém para lhe ajudar, um especialista em investimentos, um consultor financeiro, um planejador financeiro para lhe ajudar, fica muito mais fácil. Mas já deixando aqui as grandes opções para 2016, o Tesouro Direto, LCI, CDB, LCA, que são títulos conservadores, títulos extremamente seguros, títulos bancários e que trazem rentabilidade muito boa para o nosso recurso. Obviamente, quem tem recurso disponível para investir e quem tem essa possibilidade. Quem está empregado, a melhor opção é você investir todo mês uma parte do seu salário, se preparando para, eu não gosto de dizer isso, mas é preciso dizer, se preparando para emergências em 2016, que pode ser um desemprego, pode ser um filho, pode ser um casamento, mudanças. Mas também não precisa estocar comida ainda. Não, estocar comida com certeza não. Mas com relação ao carnaval, né? E até mesmo fim de ano ainda, né? Tem gente que
divide de 12 vezes. Essas dívidas de 12... Por que que eu misturei carnaval com Natal, gente? Só para entender. Tem gente que divide o abadá, o camarote, a camisa do camarote, assim como as compras, as próprias compras em si, de fim de ano. As pessoas dividem de 10, de 12 vezes. Essa época é uma época arriscada para dividir em tantas prestações a compra? Com certeza, você foi no ponto certo, Tony. Este momento que a gente vive, você fazer uma dívida de longo prazo, uma dívida fixa, não é a melhor opção. Porque, como a gente comentou durante todo o nosso bate-papo, é um ano de incerteza, é um ano de instabilidade, você se projeta, faz uma dívida fixa e pode não ter este dinheiro nas próximas parcelas, na quinta, na sexta, na 10ª parcela. E pode cair na bola de neve. E pode cair na nossa grande bola de neve. E como eu comentei, a nossa taxa de juros está muito cara, o crédito está muito caro. E quando você parcela, você está firmando um crédito, ou com o seu cartão de crédito, ou com o banco, ou com a própria loja que você está comprando. E o carnaval, como a gente acompanhou em 2015, teve uma redução muito grande, porque menos pessoas consumiram. A gente Você acha que o de 2016 também vai ser? Sim. Eu acredito que será melhor do que o de 2015, até porque a prefeitura está fazendo uma boa gestão financeira no carnaval, né, identificando como ajudar o folião e também o empresário do setor de entretenimento. A gente acredita que será um pouco melhor do que o de 2015, mas ainda vai ficar longe daqueles grandes carnavais, onde tinham muitos foliões. Agora, tem um ponto importante, a gente observa que o turismo cresceu. O turismo Mesmo do assim, entretenimento cresceu em Salvador, digamos assim. Então, a gente entende que em 2016 deva ter um crescimento ainda tímido, mas haverá um crescimento. Então, essas brechas aí, essas luzes, digamos assim, no fim do túnel, elas me trazem aqui uma pergunta que é popular, geralmente. As pessoas dizem assim, se tem dinheiro, invista em imóvel. É uma área para investir? É uma luz também no fim do túnel? Se for uma oportunidade... Comprar e vender imóvel é uma época boa agora para isso? Eu diria que apenas se for uma grande oportunidade. Se você encontrou uma bagatela, um desconto muito grande na compra de um imóvel, mas o grande ponto é que o imóvel não tem liquidez. O que isso quer dizer? Se você compra um imóvel de 500 mil, para você vendê-lo um mês depois, 10 dias depois, você não consegue, é muito difícil. Principalmente o momento imobiliário que a gente vive hoje na Bahia e no Brasil. Então, busque investimentos mais líquidos, investimentos em que você possa colocar e tirar a qualquer momento, se preparando para futuros acontecimentos em 2016. Tanto emergências quanto oportunidades. Imagine se você imobiliza seu capital em um imóvel e 2 semanas, 3 semanas depois aparece uma grande oportunidade de negócio, mas você não tem o capital. Você vai ter que fazer um crédito, vai fazer uma dívida. Mas se você tivesse aquele capital investido em um produto, em um investimento que você pudesse tirar a qualquer momento, isso faz com que você aproveite essa oportunidade. Apareceu a oportunidade, você saca o dinheiro, utiliza, saca a parte, né? Não precisa de todo. Então, acredito que o mercado imobiliário, se você encontrar realmente uma grande oportunidade, uma grande bagatela, seja uma boa opção. Mas, fora isso, acredito que é melhor ficar de fora do mercado. Então, Rafael, só para a gente já ir finalizando, né, porque nosso tempo está chegando ao final aqui, então é aquilo que eu falei no começo, né? Realmente o clima de compras de Natal está um pouco tímido, um pouco inibido por causa dessa situação, mas de qualquer forma é melhor mesmo que as pessoas coloquem um pouco o pé no freio com relação a isso, só para fechar o assunto, para poder entrar um ano de 2016 com mais, digamos assim, com mais fôlego, não é isso, para enfrentar a crise, mas que você acredita que é um ano de oportunidade. Acredito. A gente acredita, a gente entende que quando você toma as melhores decisões,
quando você faz as boas escolhas, as melhores escolhas, você consegue cuidar da sua saúde financeira e aproveitar das oportunidades. Então sim, pisa um pouco no freio ainda no final de 2015, aproveite para cuidar melhor do seu planejamento financeiro, do seu orçamento, se planeje, faça um orçamento para 2016 e aproveite as oportunidades. E com certeza, quanto mais você investe, melhor você consome com mais qualidade e consegue realizar seus sonhos e alcançar os seus objetivos. Tá ok. Esse é Rafael, que é o professor e assessor de investimentos, especialista em investimentos aqui de Salvador, que sempre está no cenário até internacional. E eu queria agradecer sua presença, Rafael. Muito obrigado. Obrigado, Tony. E nós ficamos por aqui. Essa foi uma entrevista especial aqui de fim de ano sobre essa questão financeira, econômica e um pouco política que assusta a nossa população. Muito obrigado e até a próxima entrevista aqui na Web TV do Bocão News.